Tudo começa quando Josefina fica furiosa quando vê que Regina junto com sua família na casa de Constanza. Ela entra em casa e fala que Regina é uma maldita, porque está junto de sua família, e então garante que isso vai acabar em breve. Na Cruz de Amor, Augusto fala ao telefone com seu funcionário e fica sabendo que sua nova plantação está indo muito bem. E então ele vê Roberta do lado de fora e vai até ela querendo saber o porquê não entrou. E ela fala que não queria atrapalhar, mas se interessante em saber o que era isso que ele estava conversando por telefone, mas Augusto fala que tem coisas que melhor ela não saber. Por outro lado, Inês vai falar com Constanza e pergunta se ela quer ajuda e Constanza chorosa diz que não. E Inês pergunta o que está acontecendo e se ela e Honório não se acertaram, e Constanza conta que não, porque César foi até a cadeia e contou para ele que nunca houve nada entre os dois, e ao invés de isso ajudar, acabou atrapalhando, porque Honório disse que ela deixou ele muito mal de propósito. Enquanto isso, Adriana atende uma ligação de César, e ele fala que quer conversar com ela, mas Adriana conta que naquele momento não pode porque está reunida com seus amigos por causa da liberdade de seu pai, e César diz que sabe disso, e conta que foi até a cadeia de manhã para contar a Honório que entre ele e Constanza nunca houve nada. Matias se aproxima e fica ouvindo os dois, e então Adriana fala que está chocada, e César fala que não sabe se fez isso por Constanza ou por ela. E então Adriana vê que Matias está atrás dela e fica muito sem graça. E nesse meio tempo, Lázaro e Carlos estão inconformados porque não sabem nada de Matilde. E nisso a senhora esbarra em Lázaro e fala que ele é a cara de Felisberto. E Lázaro fala que esse era o nome de seu pai. E então a moça pergunta se ele é filho de Matilde e Felisberto. E Lázaro confirma. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. E Lázaro conta que está procurando por sua irmã. E a moça fala que não se lembra dela, porque era muito pequena quando foram embora. E então Carlos descreve ela, e a senhora fala que agora sim se deu conta que ela está na casa dela. No povoado, a festa começa. Então Roberta vem zombando de Renata dizendo que a roupa dela está ridícula, mas Renata se defende dizendo que é uma roupa típica do país, e que Roberta pode voltar para a fazenda se não quer ficar na festa, mas ela fala que vai dar uma volta para ver o que encontra por ali. Augusto fala para Renata não dar ideia para a irmã, até porque no dia seguinte ela vai voltar para o México. E Renata pergunta se seu pai ligou, mas Augusto diz que foi a mãe dela, e que pediu para Roberta ir embora. E então Renata fica meio cabisbaixa, mas Augusto puxa ela para se divertir. Roberta vai até Ezequiel que está atirando, e ele pergunta se ela não está gostando da festa, e Roberta diz que não é seu estilo. E Ezequiel comenta que uma moça refinada como ela está acostumada com outro tipo de coisa, mas comenta que mais tarde terá uma banda para tocar na festa, e ela pode acabar se divertindo. Roberta acha graça e Ezequiel pergunta se ela quer atirar, e Roberta diz que sim, e então ele ajuda ela. E nisso, Jerônimo chega na festa e vê Renata se divertindo com Augusto. E em seguida Marina chega e cumprimenta ele, e aproveita para contar que pensou bem, e vai pedir sua secretária para mandar os documentos hospitalares de Roberta. E então Jerônimo, muito feliz, beija ela e Renata fica olhando. Marina fala que isso não foi uma decisão fácil, mas que ela também precisa saber a verdade, até porque nunca entendeu por que Roberta ocultava a verdade sobre a perda do bebê,
e Jerônimo não entende. E Marina explica que ela perdeu seu bebê 2 ou 3 dias antes de cair da escada e que a queda não teve nada a ver com a perda. E foi por isso que Roberta ficou estéril, e deixa Jerônimo chocado. Enquanto isso, Carlos e Lázaro chegam para ver Matilde e confirmam que é ela, e então a moça fala que ela está muito debilitada, e que parece que passou frio à noite e alguém machucou ela. E então Carlos fala que ela precisa acordar, porque ele quer dizer o quanto a ama, e a moça fala que vai fazer umas ervas e ela vai levantar. Jerônimo pergunta para Marina o porquê ela não contou isso antes, e ela fala que não competia a ela, e ninguém perguntou, e também a mãe de Roberta pediu para nada ser dito a ninguém. Jerônimo furioso fala que elas fizeram isso para Matias se casar com Roberta, e dá ênfase dizendo que ela e sua mãe são pessoas horríveis. Marina pergunta por Renata e fala que ela não parece ser assim, e Jerônimo diz que não, e que Renata é uma ótima pessoa, muito diferente de sua mãe e sua irmã. Por outro lado, Carlos e Lázaro estão nervosos querendo que Matilde desperte logo, e nisso ela começa a se mexer e perguntar aonde está. E Lázaro explica que ela está na casa de uma curandeira amiga de seus pais, e então a moça fala para Lázaro levantar ela. Matilde se senta, e então Carlos começa a perguntar o porquê ela foi embora, e Matilde pergunta pelos pais dele, e Carlos conta que eles voltaram para a América, e que os dois vão continuar com seu plano de se casar. Matilde fala que não pode ficar entre ele e seus pais, e que eles não a aceitam por ser uma empregada. Mas Carlos fala que não liga para isso, e que para ele ela é uma rainha. De volta à festa, Renata e Augusto andam com Roberta e encontram com Jerônimo e Marina. E então Roberta começa a comentar que não sabe como a irmã consegue ver ele com outra, e Renata fala que ele é livre para fazer o que quiser. Augusto vê um homem com um pássaro-correio, e então as meninas querem tirar, e o primeiro recado vai para Roberta dizendo que haverá obstáculos no caminho, para ela tomar cuidado, mas Roberta não gosta e joga fora. Renata fala que agora é a vez dela, e então pega seu bilhete e vê o recado dizendo para ela tomar cuidado, porque quem está ao lado dela não é honesto. Então Augusto fala para ela não dar ouvidos a isso, e fala que vai até o outro lado falar com um amigo, e deixa Renata achando tudo muito estranho. Marina e Jerônimo conversam, e nisso Renata e Roberta chegam para comprar um algodão doce, e então Jerônimo pega para elas e Marina cumprimenta ela, dizendo que já tinha falado com Renata, mas não com ela, e então Renata pergunta se elas se conhecem, e Jerônimo diz que sim, e conta que ela é ginecologista de Roberta, e na verdade era porque Marina não quis mais atendê-la. E enquanto isso, o padre está cumprimentando as pessoas e agradecendo pela presença deles. Augusto fala para seu funcionário que não quer uma palavra sobre o que conversaram, e o homem garante que não vai dizer, e que as plantações dele serão 1000 vezes melhor que as da Bonita. Roberta quer ir embora, mas Renata quer saber o que está acontecendo, e pergunta por que Marina não quis mais atender ela, e a doutora responde que é melhor ela perguntar à própria irmã. Roberta fala que não tem que dar explicações, e Jerônimo debocha dizendo que a perda do bebê deles foi muito triste, e que é inacreditável como um homem pode fazer um filho em uma mulher sem tocá-la. E então Roberta fica furiosa e vai embora. E Renata resolve ir atrás. Marina fala que Jerônimo não deveria falar aquelas coisas,
e ele fala que não conseguiu se conter. E Marina diz que em breve ele vai descobrir tudo, e que não deve deixar ela avisada. E então Jerônimo diz que ela tem razão. Na cidade, Honório faz um brinde pela liberdade. E então Matias puxa outro brinde para seu pai e Regina, e deseja boas-vindas a ela na família. E então eles brindam ao amor, e Constanza furiosa troca olhares com Honório. Na mansão, Josefina recorta letras de jornais para fazer um bilhete para Regina, dizendo que o testamento está por vencer, e que por uma quantidade igual ela devolve a filha dela, e quer saber se Regina tem interesse, e depois dá risada dizendo que com certeza ela vai aceitar, porque daria até a vida para encontrar sua filha. Enquanto isso, Inês e Isidro felicitam Honório pela liberdade, e ele fala que está muito feliz, e Gonçalo e Regina também comentam a felicidade. Então Isidro fala que já está na hora deles irem, e então todos se despedem. Em seguida, Constanza pergunta se Honório quer que ela prepare um banho, mas ele diz que não, porque não vai ficar lá, e conta que prefere ir para o apartamento. Mas Constanza fala que lá não tem nada para ele comer, porém Honório fala que pelo menos vai ficar sozinho, porque é isso que precisa no momento. E ela pergunta se é realmente isso que ele quer, e Honório responde que sim e vai embora, deixando Constanza arrasada. No quarto, Matias fala para Adriana que eles precisam conversar, e ela diz que ele está muito alterado, e ele fala que sim, porque ela ficou mexida com a ligação de César, e Adriana fala que não tem culpa que ele tenha se apaixonado por ela, mas Matias fala que tem sim, porque foi ela que causou isso, e quer saber se ela também está sentindo o mesmo por ele. Na festa, Roberta e Augusto conversam, e ele fala que ela fez muito bem em envenenar a mente de Renata sobre Jerônimo e Marina. E então Roberta fala que não aguenta mais essa festa e quer ir embora, e Augusto fala que ela pode ir, e que vai pedir Ezequiel para levá-la. Karina está em uma mesa com Manuela e Ezequiel, e avisa a ele que o patrão está chamando. E então Ezequiel vai até eles e Augusto fala para ele levar Roberta para a fazenda. E então ele diz que sim, e Roberta pensa que precisa provar de tudo, então vai entrar nessa. E então dá o braço a Ezequiel dizendo que seu pé está doendo, e Alzira vê os dois indo juntos e fica desconfiada. E nisso Manuela comenta com Karina que Alzira não vai gostar nada disso. Por outro lado, Jerônimo fala com Carlos ao telefone, e ele conta que já encontraram Matilde, mas que ela precisa repousar, e então só poderão voltar no dia seguinte. E então Jerônimo diz que tudo bem, e que o importante é que já encontraram ela. Marina fala que vai contar para o padre, porque ele e muitos outros estão preocupados com o sumiço dela. E nisso Renata conversa com Augusto e fala que é muita coincidência que Marina tenha sido médica de sua irmã, e fala que Roberta terá que explicar o que está acontecendo. E nisso ela vê Jerônimo sozinho e vai na direção dele, mas Jerônimo não dá ideia e passa por Augusto, que fica desconfiado. O padre fala para os convidados da festa que o concurso dos trajes já vai começar, e manda todos tomarem seus assentos, e depois lembra de contar que Matilde já apareceu, e que no dia seguinte vai estar ali com eles. E então Karina comenta com Manuela que a intuição dela estava certa, e Alzira aproveita para perguntar se elas sabem que é aquela moça bonita que estava com Ezequiel, e Manuela fala que parece ser convidada de Augusto, e pergunta o porquê, mas Alzira diz que não é nada e que só achou estranho vê-los juntos.
E nesse meio tempo, Constanza conta para Adriana que Honório preferiu ir para o apartamento ao invés de ficar ali com elas. E Adriana diz que não sabe o que dizer. E ela fala que isso é consequência dela contar mentiras, e então Adriana fala que vai conversar com seu pai sobre isso. De volta à festa, Augusto vê Jerônimo passando e fala que não vai tolerar que ele perturbe sua cunhada, e Jerônimo fala que Roberta não é cunhada dele e sim amante. E Augusto fala para ele não falar besteiras, e então os dois começam a cair no pau e o pessoal em volta fica olhando, até que o padre chega e manda separar. O padre quer saber o que houve, e então Augusto sai e Jerônimo fala que as verdades estão vindo à tona, e se desculpa e então sai. Por outro lado, Matilde está melhorando. E então Carlos fala que não conseguiria viver sem ela, e quer que os dois sigam seu plano de se casar, mas Matilde fala que se ele fizer isso, os pais dele jamais olharão no rosto dele, mas Carlos diz que não importa, e que essa é a decisão dele, e que a igreja diz que o homem precisa deixar pai e mãe e se unir a uma mulher. E então Matilde fica emocionada e Carlos garante que a ama e eles serão muito felizes. Na festa, o padre começa a fazer o leilão dos trajes e a primeira a desfilar é Marina. E então Jerônimo dá um lance de 10.000 e fica com o vestido. E Marina agradece e pergunta o que aconteceu com o rosto dele. E Jerônimo fala que depois vai explicar. Renata é a próxima, e então Augusto dá um lance e Jerônimo dá mais, porém Augusto dobra o lance e leva. E então Jerônimo debocha e parabeniza ele dizendo que o povoado vai ser muito beneficiado com esse valor. Na cruz de amor, Ezequiel e Roberta chegam e ela fala que está muito calor ali, e Ezequiel pergunta se ela precisa de mais alguma coisa. E Roberta pede para ele servir uma bebida para os dois, mas Ezequiel fala que não pode beber ali e precisa voltar à festa, e Roberta se aproxima, perguntando se ele realmente quer ir. Enquanto isso, Carlos agradece a senhora por cuidar de Matilde e tenta dar dinheiro para ela, mas Lázaro fala que ela considera isso como um insulto. E então Carlos fala que quer pedir duas coisas, que ela vá até o casamento deles, e a senhora fica super feliz dizendo que não perderia por nada, e a outra é que Lázaro pare de chamar ele de senhor e chame de cunhado, mas Lázaro diz que isso ele ainda vai ver. Renata pergunta para Augusto por que ele está machucado. E ele diz que depois vai contar, e Renata fala que se ele queira dar uma ajuda em dinheiro tão alta, que fizesse em privado, mas Augusto fala que fez isso por ela, e que jamais vai permitir que Jerônimo continue a humilhando, e Renata não entende nada. No consultório, Marina cuida dos ferimentos de Jerônimo, e ele conta que brigou com Augusto. Mas ela fala que ele não pode acusar Augusto e Roberta de serem amantes porque não tem provas, mas Jerônimo diz que com certeza é verdade, e que não confia em nenhum dos dois. E então Marina fala que pelo menos não vai precisar dar pontos no rosto dele, e começa a dar beijinhos nele para sarar. Regina e Gonçalo chegam em casa, e ela vê um envelope e fica nervosa e entrega para ele abrir, e então Gonçalo lê que está escrito que o fideicomisso está por vencer, e que por essa quantidade entrega a filha dela. Então Regina fala que o detetive tinha razão, e que essa mulher fez isso tudo pelo dinheiro de Roberto. E Gonçalo fala que agora é dela e de sua filha, mas Regina diz que daria até a vida para ter sua filha em seus braços. Na mansão, Josefina pensa que Regina deve estar achando que vai encontrar sua filha, mas nem imagina a surpresa que ela tem.
E então fala que Gonçalo se salvou de morrer na noite da festa. Mas isso vai acontecer quando Regina estiver vestida de branco, e garante que vai deixar ela viúva de novo. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.